A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é os segredos de vidas passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Eu vou começar te dizendo a coisa mais importante de todas, antes de qualquer explicação. No espiritismo não existe animal que traga tragédia, não existe coruja que agoure destino, não existe criatura da natureza que carregue desgraça nas asas. Isso não faz parte da doutrina codificada por Allan Kardec. E eu te digo isso com segurança, porque a base do espiritismo está nas leis espirituais, não em símbolos supersticiosos. Quando você me contou que viu a coruja na sua casa e depois soube do acidente, e depois viu outra na garagem e acabou batendo o carro, eu não vi um sinal espiritual. Eu vi uma mente humana tentando organizar uma dor muito grande. E isso é completamente compreensível. Quando algo difícil acontece, a nossa emoção busca um ponto de apoio, uma explicação, qualquer coisa que dê a sensação de que havia um aviso. Porque o acaso dói. A sensação de imprevisibilidade assusta. Mas quando eu estudo as obras de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontro uma coisa muito clara. Deus governa o universo por leis. Leis justas, morais e naturais. E essas leis não funcionam por meio de presságios escondidos em animais. A lei de causa e efeito, que é um dos pilares da doutrina, ensina que toda ação gera consequência. Mas consequência não é punição mística. É resultado natural. Se alguém dirige com imprudência, há risco. Se existe falha humana, existe possibilidade de acidente. Se há decisões coletivas erradas, existem impactos coletivos. A vida material segue leis físicas. A vida espiritual segue leis morais. Mas nenhuma dessas leis depende de uma coruja aparecer para ser ativada. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que as provas e expiações fazem parte da caminhada do espírito. Algumas experiências difíceis podem estar dentro de um contexto maior de aprendizado. Mas isso não significa que cada evento tenha um aviso simbólico antes de acontecer. O planejamento espiritual é geral, não é teatral. Não existe espiritualidade superior espalhando sinais enigmáticos para gerar medo. Eu acredito que o que aconteceu foi uma associação emocional. A dor veio, e a imagem da coruja ficou registrada junto. Nosso cérebro faz isso o tempo todo. Ele conecta eventos para tentar prever o perigo no futuro. É um mecanismo de sobrevivência. Mas mecanismo biológico não é revelação espiritual. E deixa eu te falar uma coisa com muito carinho. A natureza é neutra. A coruja estava sendo apenas uma coruja. Talvez estivesse procurando abrigo, sombra, proteção, ou tenha sido atraída por luz. Nada além de biologia. Quando a gente está sensível, tudo parece carregar significado oculto. Mas o espiritismo não valida a superstição. Ele convida a razão. Se existisse um aviso espiritual verdadeiro, ele não viria codificado em um animal. Ele viria como intuição clara, como pensamento insistente, como uma percepção interior de cuidado. E mesmo assim, não seria carregado de terror, mas de serenidade. A espiritualidade elevada não trabalha pelo medo. Aplicando isso na prática, se você voltar a ver uma coruja, ao invés de pensar algo ruim vai acontecer, você pode pensar eu vou redobrar minha atenção. Não porque o animal trouxe risco, mas porque qualquer situação que mexe com sua emoção pode te deixar mais distraída. A prudência é racional. O medo supersticioso paralisa. E existe uma reflexão profunda aqui. Às vezes, quando a gente vive tragédias próximas, o coração fica procurando um sentido. É como se a alma dissesse: me dá uma explicação. Só que nem tudo vem com aviso. Nem tudo vem com símbolo. Algumas coisas fazem parte da dinâmica da vida material, misturada com as escolhas humanas e com os aprendizados espirituais. Eu quero te perguntar algo muito sincero.
Será que o medo da coruja é realmente medo dela, ou é o medo de reviver aquela dor que ainda está aberta dentro de você? Se essa conversa está te ajudando a enxergar com mais clareza, eu te peço uma coisa simples. Curte esse conteúdo e se inscreve no canal, porque muita gente passa por dúvidas assim e precisa ouvir uma explicação equilibrada, sem superstição e sem julgamento. E me conta aqui nos comentários se você já associou algum sinal ao momento difícil da sua vida. Então eu vou continuar te explicando com ainda mais profundidade, porque quando a gente fala de lei de causa e efeito, muita gente interpreta de forma errada, como se fosse um sistema automático de punição, quase como se o universo estivesse esperando um símbolo para apertar um botão. E não é assim que Kardec ensina. Na codificação espírita, especialmente em O Livro dos Espíritos, eu aprendi que a lei de causa e efeito é uma lei moral, educativa e progressiva. Ela não funciona por superstição, não funciona por sinal externo, não funciona por agouro. Ela funciona pela responsabilidade do espírito diante das próprias escolhas. Se existe imprudência, existe consequência. Se existe aprendizado necessário, existem provas compatíveis. Mas nada disso é ativado por um animal que cruza o caminho. Quando você me perguntou se a coruja poderia estar avisando, eu pensei imediatamente no capítulo que fala sobre influência espiritual. Kardec explica que os espíritos podem nos inspirar pensamentos, mas essa influência acontece por sintonia mental. Não é o animal que carrega o recado. É a mente que capta ideias conforme a própria vibração. E mesmo assim, a espiritualidade superior não trabalha pelo medo. Ela não cria pânico, não espalha terror, não provoca ansiedade para avisar alguma coisa. Se houvesse um alerta real, ele seria interno. Seria aquela sensação serena de cuidado, não um símbolo externo que gera angústia. O medo, ao contrário, costuma ser barulhento. Ele acelera o coração, cria cenários catastróficos e busca confirmação em tudo. E eu percebi, conversando com você, que o que ficou não foi uma mensagem espiritual, foi uma memória emocional muito forte. Existe também um ponto importante dentro do planejamento reencarnatório que eu quero te explicar. Antes de reencarnar, o espírito pode escolher provas gerais, como enfrentar perdas, desafios, limitações. Mas isso não significa que cada detalhe é roteirizado com sinais prévios. O planejamento é amplo, não é cinematográfico. O livre-arbítrio continua existindo. Decisões humanas interferem. Circunstâncias materiais influenciam. E a natureza segue suas próprias leis físicas. Quando você associou a coruja ao acidente, seu cérebro estava tentando criar um padrão para se proteger. Isso é humano. Mas espiritualmente falando, não existe base doutrinária para acreditar que animais anunciam tragédias. Kardec combate claramente as superstições porque elas afastam a pessoa da razão. O espiritismo se apoia na fé raciocinada. Fé raciocinada não aceita presságios sem fundamento moral ou lógico. Aplicando isso na sua vida, eu te diria o seguinte: se um dia você voltar a ver uma coruja, não permita que a imagem controle sua emoção. Pare, respire, observe seus pensamentos e diga para si mesma: isso é apenas um animal. Se quiser fazer uma prece, faça pedindo serenidade, equilíbrio, proteção para todos. Mas não como quem está afastando o mal agourado, e sim como quem fortalece o próprio espírito. Porque no fundo, o que precisa ser cuidado não é a presença da coruja. É a associação que ficou dentro de você. E associações podem ser reeducadas. A mente aprende. A emoção se reorganiza. E quando você tira o poder simbólico daquilo que te assustou, você recupera sua liberdade interior. Eu aprendi estudando Kardec que a vida não funciona por códigos secretos espalhados na natureza. Ela funciona por leis claras, causa e efeito, progresso do espírito, responsabilidade, amor, aprendizado. Nenhum animal altera o destino de alguém. Nenhuma ave ativa uma prova espiritual. O que determina nosso caminho são escolhas, contextos e processos muito mais amplos do que um símbolo isolado.
Agora eu te faço uma pergunta sincera para você refletir. Será que o medo que ficou é realmente da coruja, ou é da sensação de não ter controle sobre o que pode acontecer na vida? Se essa explicação está te ajudando a enxergar com mais racionalidade e paz, compartilha esse conteúdo com alguém que também vive preso em superstições. E me escreve aqui nos comentários o que você sente quando pensa na lei de causa e efeito. Ela te traz medo ou te traz responsabilidade? Isso é muito importante para a gente conversar. Então deixa eu aprofundar ainda mais, porque agora eu quero falar com você sobre um ponto que quase ninguém toca com honestidade: a diferença entre prova espiritual e superstição emocional. Quando eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu aprendo que as provas fazem parte da caminhada do espírito. Algumas experiências difíceis podem estar dentro de um contexto maior de crescimento. Mas prova não é espetáculo. Prova não vem com trilha sonora, não vem com símbolo anunciando, não vem com animal aparecendo como mensageiro da morte. Isso é construção cultural, não é doutrina. A lei de causa e efeito não precisa de sinal externo para funcionar. Ela é automática no sentido moral, não simbólico. Se alguém dirige distraído, pode haver consequência. Se há imprudência coletiva, podem ocorrer acidentes. Se existem decisões humanas equivocadas, surgem resultados dolorosos. A lei atua pelas escolhas e pelas circunstâncias reais, não por presságios. Eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Quando você viu a coruja pela segunda vez e bateu o carro, o que pode ter acontecido? O medo já estava instalado. A tensão já estava ativa. O seu sistema nervoso já estava em alerta. E quando a emoção sobe, a tensão diminui. O medo pode ter contribuído muito mais para o acidente do que qualquer suposto aviso espiritual. Percebe como isso muda tudo? A coruja não causou nada. O medo alterou seu estado emocional. E estado emocional interfere diretamente nas nossas decisões e reflexos. Isso é biologia, é psicologia, é humano. E o Espiritismo nunca negou as leis naturais. Ao contrário, ele as respeita. Outra coisa que eu aprendi na codificação de Kardec é que a espiritualidade superior trabalha pelo esclarecimento, não pelo terror. Espíritos elevados não utilizam símbolos assustadores para comunicar algo. Eles inspiram serenidade, fortalecem a razão, ampliam a confiança em Deus. O medo constante não é ferramenta da luz. E existe ainda um detalhe delicado. Quando a gente começa a acreditar que sinais externos anunciam tragédias, a gente entra numa lógica de vigilância permanente. Tudo vira presságio. Um barulho estranho vira aviso. Um sonho vira previsão. Um animal vira mensagem. E isso gera ansiedade crônica. A alma fica cansada. A mente nunca descansa. O Espiritismo, quando bem compreendido, faz o oposto disso. Ele diz: confie nas leis divinas. Confie que a vida é regida por justiça e amor. Confie que você não está sendo perseguida por símbolos ocultos. Confie que nenhum animal carrega maldição. Na prática, eu te aconselharia algo muito concreto. Se voltar a ver uma coruja, observe seu pensamento imediatamente. Não lute contra ele, mas questione: isso é fato ou é associação? Depois, traga sua atenção para o presente. Respire profundamente algumas vezes. Se for dirigir, cheque com calma, ajuste o cinto, observe o entorno. Transforme o medo em prudência consciente, não em pânico simbólico. E aqui vem a reflexão mais profunda dessa parte. Às vezes o que mais dói não é o acontecimento em si, mas a sensação de vulnerabilidade que ele revela. A gente percebe que não controla tudo. E essa percepção assusta. Criar um sinal dá a falsa sensação de que da próxima vez poderemos prever e evitar. Mas a vida não é controlável assim. Ela é vivida com responsabilidade, fé raciocinada e equilíbrio emocional. Eu quero te perguntar algo muito honesto agora. Se você nunca tivesse visto a coruja, mas o acidente tivesse acontecido do mesmo jeito, você estaria procurando outro símbolo para explicar? Se esse conteúdo está clareando sua mente e ajudando você a separar doutrina de superstição,
deixa aqui nos comentários o que mais te trouxe paz nessa explicação. E se você conhece alguém que vive com medo de sinais e presságios, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma conversa racional e espiritual ao mesmo tempo muda uma vida. Então agora eu quero tocar num ponto ainda mais sensível, porque quando a gente fala de tragédia, não estamos falando só de teoria. Estamos falando de dor real. E eu sei que, quando a dor é real, qualquer explicação superficial parece fria. Por isso eu quero aprofundar com cuidado. Dentro da codificação de Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Espíritos, eu aprendi que o espírito é imortal e que a vida física é apenas uma etapa. Isso não anula o sofrimento da perda, mas amplia a perspectiva. Quando algo grave acontece, como um acidente, nós enxergamos o fim. A doutrina enxerga a transição. Mas essa transição não é anunciada por animais, nem marcada por símbolos espalhados no caminho. A lei de causa e efeito também precisa ser entendida com equilíbrio. Ela não significa que cada dor é castigo por erro passado. Ela não é matemática simplista do tipo aconteceu algo ruim porque você fez algo ruim. Kardec é muito claro ao dizer que existem provas escolhidas antes da reencarnação, mas existem também consequências diretas de decisões humanas no presente. Muitas tragédias são resultado de imprudência, descuido, fatores coletivos. Não são mensagens espirituais. São fatos da vida material misturados com o livre-arbítrio humano. Quando você associa a coruja à tragédia, eu vejo uma tentativa do seu coração de encontrar um aviso que pudesse ter sido interpretado. Porque se fosse um aviso, talvez desse para evitar. E isso traz uma ilusão de controle. Mas a verdade é que nem tudo na vida vem com aviso prévio. E aceitar isso é doloroso, porém libertador. O Espiritismo me ensina que Deus não governa pela superstição. Ele governa por leis. Leis que são constantes, estáveis e justas. Se a espiritualidade precisasse avisar algo, não faria isso por meio de símbolos ambíguos que geram medo. A espiritualidade superior age pela inspiração ao bem, pelo fortalecimento interior, pelo amparo invisível que nos sustenta mesmo quando não entendemos. E tem algo muito importante aqui. Quando você começou a temer a coruja, você começou a dar a ela um poder que ela nunca teve. E quando a gente dá poder ao medo, ele cresce. A mente passa a ficar vigilante, esperando a próxima confirmação. Isso cria tensão constante. E tensão constante altera comportamento, altera decisões, altera a percepção da realidade. Eu aprendi que reforma íntima também é isso: identificar pensamentos distorcidos e corrigi-los com base na razão e na fé raciocinada. A fé raciocinada que Kardec propõe não aceita crenças sem fundamento lógico e moral. Ela pede análise. Ela pede coerência. E, analisando com serenidade, não existe fundamento doutrinário para acreditar que uma coruja anuncia morte ou acidente. Na prática, eu te diria para transformar essa experiência numa oportunidade de crescimento. Não para negar o que você sentiu, mas para amadurecer espiritualmente. Toda vez que o medo surgir, você pode lembrar: as leis de Deus não funcionam por agouro. Você pode escolher confiança em vez de superstição. Pode escolher responsabilidade em vez de ansiedade. E aqui vai uma reflexão muito profunda que eu faço também para mim mesma. Será que às vezes a gente não prefere acreditar em sinais externos porque é mais fácil do que lidar com a imprevisibilidade da vida e com a dor que ainda não foi totalmente elaborada? Se essa conversa está te ajudando a reorganizar seus pensamentos e a separar doutrina de crença popular, me conta aqui nos comentários o que mais mexeu com você até agora. E compartilha esse conteúdo com alguém que talvez esteja vivendo com medo silencioso de sinais que nunca tiveram base espiritual. Então eu quero fechar essa conversa com você juntando tudo de forma muito clara, porque quando a gente compreende a base da doutrina, o medo perde força. No Espiritismo, como eu aprendi estudando a codificação de Allan Kardec, existem 3 pilares que sustentam essa explicação: lei de causa e efeito, planejamento reencarnatório e livre-arbítrio.
Nenhum desses três depende de sinais externos, símbolos escondidos ou animais anunciando acontecimentos. A lei de causa e efeito funciona como um princípio moral e natural. Tudo o que fazemos gera consequências. Mas consequências vêm das escolhas, das atitudes, das decisões humanas, não da aparição de uma ave. Se há imprudência, pode haver acidente. Se há descuido, pode haver dor. Se há aprendizado necessário, a vida apresenta circunstâncias compatíveis. Mas nada disso é ativado por uma coruja pousada na garagem. O planejamento reencarnatório, segundo o Livro dos Espíritos, é geral. Antes de nascer, o espírito pode aceitar enfrentar determinadas provas, conviver com certos desafios, reencontrar pessoas importantes para sua evolução. Mas isso não significa que cada evento tenha um sinal prévio. O planejamento não é uma encenação com pistas espalhadas no cenário. Ele é um compromisso evolutivo. E mesmo assim, o livre-arbítrio continua atuando o tempo todo. E o livre-arbítrio é essencial aqui. Porque muitas situações acontecem por decisões humanas no presente. Nem tudo é prova previamente aceita. Nem tudo é resgate. Existe também erro humano, existe falha, existe imprevisibilidade da vida material. A doutrina nunca negou isso. Quando você associa a coruja às tragédias, eu vejo uma tentativa da sua mente de encontrar um padrão para reduzir a angústia. Porque se houver padrão, parece que haverá previsão. E se houver previsão, parece que haverá controle. Só que a vida não funciona assim. Ela funciona com responsabilidade, aprendizado e confiança nas leis divinas. Eu quero que você entenda algo muito libertador. Nenhum animal carrega destino. Nenhuma ave traz sentença. Nenhum símbolo ativa sofrimento. A natureza não conspira contra você. Ela apenas existe. E as leis espirituais não se manifestam como superstição. Elas se manifestam como oportunidade de crescimento. Talvez o que mais precise ser cuidado aqui não seja a presença da coruja, mas a dor que ficou associada a ela. Às vezes o medo é só uma memória que ainda não cicatrizou completamente. E isso é humano. Mas não é doutrina. Se um dia você voltar a ver uma coruja, eu gostaria que você lembrasse dessa conversa e pensasse: isso não é presságio, é apenas vida acontecendo. Respire. Traga serenidade. Confie nas leis de Deus. Confie que você não está sendo avisada por símbolos ocultos, mas amparada por leis justas e amorosas. E eu te deixo uma última pergunta, bem profunda. Você prefere viver acreditando que a vida manda sinais assustadores escondidos na natureza, ou prefere viver confiando que Deus governa tudo por leis claras, racionais e justas? Se essa explicação te trouxe paz, deixa aqui nos comentários qual parte mais mudou sua forma de enxergar essa situação. E se você acompanha esse canal e ainda não se inscreveu, verifica agora se está inscrita e ativa as notificações, porque muita gente assiste e esquece de se inscrever. Compartilha também com alguém que precise ouvir isso, porque libertar alguém da superstição é um ato de caridade intelectual. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.